Fala, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez, estamos juntos. E olha aí, mais um edital na praça agora, né? Dessa vez é escriturário, concurso da Caixa de Previdência de Cubatão. Eu vou fazer a análise do edital aqui de língua portuguesa, como a gente sempre faz aqui. Eu vou trazer não só a análise do edital, que ele é muito parecido com outros editais também, mas também vou trazer uma orientação de estudos aí para você que pretende fazer esse concurso aí, tá bom? Então vamos lá? Estão me acompanhando aqui, por favor. Bom, a gente tem aqui a banca examinadora, que é o Instituto Mais, e o edital ele é igual à grande maioria dos outros editais, os mesmos assuntos, mas de qualquer maneira eu vou trazer aqui a análise desse edital. E antes, a gente vai começar, como sempre costumo fazer aqui nos nossos vídeos, como estudar a língua portuguesa. O pessoal tem dificuldade, né, em relação ao estudo, então a gente vai traçar aqui um plano para você estudar melhor a matéria. Bom, o primeiro passo aqui, nós entendemos que você deve identificar as dificuldades em cada um dos assuntos. Então, você vai olhar aqueles assuntos, né, que você viu aqui no edital, vou até voltar aqui, ó. E dentro desses assuntos, aí você vai identificar, obviamente, qual que é a sua maior dificuldade. Cada um tem uma dificuldade, né? Depois, você pode passar para identificar a melhor maneira de você estudar cada um desses assuntos. Quer dizer, há candidatos que gostam de estudar escrevendo, candidatos que gostam de estudar lendo ou ouvindo as aulas, assistindo às aulas, acompanhando o assunto, que é um negócio bem legal também, é bem eficaz. Mas aí você fica à vontade. O ideal é você ter a aula online, principalmente, né, para você poder acompanhar no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, fazer as anotações e ir estudando dessa forma. Depois você passa adotar um plano de estudo, isso é fundamental. Você tem que ter um plano de estudo diário. Separar aí alguns minutos, algumas horas para você estudar determinados assuntos, não só a disciplina, mas também os determinados assuntos dessa disciplina. O ponto 3.1 aqui que a gente coloca dentro desse plano de estudo diário seria o seguinte: ao adotar esse plano de estudo, você pega provas anteriores da banca examinadora e, obviamente, dos mesmos assuntos que aparecem no seu edital. E para você ter acesso a essas provas, para você ter contato com essas provas e identificar como a banca examinadora questiona cada assunto, né? Depois você passa para os assuntos mais cobrados, você vai perceber isso nas provas, quais são os assuntos mais cobrados. Eu vou comentar aqui, mas você mesmo vai descobrir isso, né? E aí, a partir daí, estudar esse conteúdo, obviamente, desses assuntos mais cobrados. Depois você vai para resolver as questões e marcar tempo. Isso é muito importante quando você vai resolver uma questão, você marcar tempo, quanto tempo você demora para resolver aquele tipo de questão, para você focar mais o seu estudo, né? Aí depois você vai para o 3.5, que é anotar os erros. E por fim, você vai revisar. Então esse seria um cronograma que a gente entende mais perto do ideal, para você identificar aí o que você deve estudar mais e para você ter mais eficácia, tá certo? Bom, vamos lá. Então vamos começar com a parte de interpretação, porque esse edital traz a matéria de interpretação, a disciplina, né? Aliás, o assunto interpretação. Aqui a gente traz algumas estratégias, né? Por exemplo, você ler vários tipos de textos, porque isso vai te ajudar, né? A leitura variada te ajuda, já que os concursos eles costumam usar textos variados de revistas, jornais, sites, livros, poemas e até mesmo quadrinho, né? Charges, né? Depois você pode circular a palavra-chave, aquela palavra que a gente chama de palavra-chave, que é a que melhor vai definir aquilo que você está lendo. Cada parágrafo tem isso, né? E se houver necessidade, há casos que isso acontece, né? É recomendável que você faça anotações. Isso no momento de estudar, você vai pegando a prática disso. E, claro, resumir a ideia de cada parágrafo também ajuda bastante isso no momento do estudo, né? Quando você vai para a prova, né, que você já passou pela fase de estudo, na prova o ideal é que você leia o texto duas vezes. Essa primeira leitura é aquela compreensão geral, para você identificar, né, o assunto do texto, se é uma notícia, se é um poema, se é um conto literário ou qualquer outro tipo de texto. A segunda leitura, já na prova, isso você realizando a prova, essa segunda leitura tem que ser com um pouquinho mais de calma, né, porque você tem que compreender
qual é a ideia central de cada parágrafo, né? O que essa ideia quer mencionar, como ela se encaixa no restante do texto, haja vista que há a coesão e a coerência entre os parágrafos, né? E depois você vai, obviamente, identificar essa ideia principal, aquele principal assunto do parágrafo, e por fim as chamadas ideias secundárias, né? Normalmente as respostas às questões estão nas ideias principais. Ainda na interpretação de texto, você tem que ter bastante atenção no comando da questão, que é a pergunta, né? Atenção a essas palavras, o correto, incorreto, exceto, adequado, inadequado, salvo, a não ser que, ainda que, embora, porém. São expressões que mudam completamente a interpretação, né? Claro que você vai ler todas as alternativas da questão, que uma vez que você leia todas as opções, ela vai te ajudar a interpretar o texto, inclusive inteiro, né? E é comum a banca colocar, eu sempre comento isso com os candidatos, né? A banca colocar alternativas que parecem corretas logo no começo do questionamento, né? Das alternativas. Não que as respostas não possam ser das letras A e B, por exemplo, claro que pode, né? Mas sempre tem que ter um cuidado, por isso que é bom você ler todas as opções. Há candidatos que já resolvem, encontram a letra A, já encontram uma palavra-chave, já acha que é aquela alternativa, pode ser mesmo, tá? Mas o ideal é que você leia todas. Até porque você pode, no último item, excluir as alternativas. Isso na leitura, claro que você vai excluir alternativas, aquelas das quais você tem certeza de que estão erradas. E ao excluir essas alternativas, é óbvio que você aumenta as suas chances de acertar a questão. Legal? Sinônimos e antônimos tem lá no edital também. Aqui é prática, né, gente? Aqui o que é sinônimo, o que é antônimo, tem a ver com sinonímia e antonímia. Todos vocês sabem o que significa, né? Então, sinônimo, palavras que possuem significados iguais. Isso é muito comum nas provas. Eles pedem para você substituir palavras que estão no texto cujo significado não seja alterado, isso é muito normal, mais até sinônimos do que antônimos, mas aqui é mais a prática também, tá? O sentido próprio e sentido figurado é um dos pontos mais simples do edital. O sentido próprio é aquele sentido literal da palavra ou da expressão, né? Você vê aí dois exemplos, aí eu comprei uma flor na floricultura e a cobra picou a menina. Você observando aí o sentido figurado, que ele depende muito do contexto para você entender o significado, e esse contexto ele pode mudar, né, o sentido literal da palavra. É para um outro sentido, conforme você vê os exemplos aí, ó. Ela é uma flor de pessoa, é completamente diferente o sentido da palavra flor no comprei uma flor na floricultura, assim como a frase 2, né, cuidado, aquela mulher é uma cobra, essa expressão cobra, nesse contexto, assumiu um significado completamente diferente do significado do sentido próprio, né? A cobra picou a menina. Então, aqui um ponto bem simples. Em parte de classes de palavras, a banca também traz isso. Classes de palavras tem a ver com morfologia, que é o estudo das palavras dentro de um contexto de forma separada. Então, você encontra lá o substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome e assim por diante. Existem algumas dessas palavras, dessas classificações, que são mais questionadas. Eu vou trazer aqui para vocês. São os verbos, os advérbios, conjunções e pronomes. É o que mais cai no que tange ao aspecto de classes de palavras. Eu vou separar um por um aqui, ó. No quesito verbos, tempos e modos verbais, né? O pretérito, presente e futuro, e os modos, indicativo, que indica certeza, subjuntivo, que indica uma dúvida, imperativo, que é uma ordem, um conselho, um pedido, uma sugestão. Isso tudo tem a ver com a conjugação, que são as formas verbais. A gente tem que ter uma atenção específica a determinados verbos, como esses, por exemplo, haver, reaver, requerer, principalmente os verbos chamados primitivos, ter, vir, pôr e ver, e seus derivados, né? Porque olha os exemplos abaixo aí. Quando você faz a conjugação, a forma verbal, né, dos chamados verbos derivados, eles têm a mesma conjugação dos verbos primitivos, dos seus verbos primitivos. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você conjuga o verbo mantiveram, você observa que se você tirar essa parte aqui do verbo, né, ele vai ter a mesma conjugação do seu verbo primitivo, que é o verbo ter, né? Aqui, ó. Então, o verbo manter é derivado do verbo ter. Quando você conjuga o interveio aqui, se você tirar essa parte aqui, ó, do verbo,
você vai ver que ele tem a mesma conjugação do verbo vir. A mesma coisa acontece com repuseram. Se você tirar essa parte do verbo, você vai ver que é o verbo pôr, ele tem a mesma conjugação. Claro que o sentido muda, óbvio, né? O verbo prever, esse verbo cai bastante, né? Se você tirar essa parte aqui do verbo, você vai ver que fica o verbo ver aqui, ó. Então, portanto, é a mesma conjugação. Então, uma atenção especial aí. E aí você pode treinar dessa forma. Montei uma tabelinha aqui para você treinar. Então, o verbo primitivo, ter, por exemplo, e alguns derivados, exemplos aí, deter e manter, você veja que a conjugação é a mesma, né? Eu só tirei essa parte do verbo, ó. Veja que a conjugação é igual e aqui também, ó, igual, né? A gente faz a mesma coisa nos outros aí, ó. Quando você tira a conjugação do verbo derivado, ó, aqui, por exemplo, reponho. Se você tirar aqui o re, você vê que ele fica igual aqui, ó, né? Ponho. E aqui também é a mesma coisa, ó, tá? Ele fica igual. E assim por diante, ó. Venho do verbo vir, intervenho, né? Você tira aqui, ele fica igual. Aqui também o provir, o provenho, fica igual. O verbo ver, eu vejo, né? Eu revejo, tira aqui, ele fica igual. Conjugação, eu prevejo, tira aqui, ele fica igual. E aí, isso, claro, que aqui eu estou trazendo a primeira pessoa do presente indicativo, que é o mais fácil, tá? Mas ele serve para todas as outras pessoas também. Os advérbios, você tem que tomar cuidado com os advérbios de modo, porque a maioria é terminada em mente, né? Você vê aqui que a maioria dos advérbios terminados em mente, você vê aqui, ó, ele tem o sentido de modo, né? Mas há verbos terminados em mente que têm outros sentidos, por exemplo, como aqui, ó, tempo, né, como afirmação, como a dúvida aqui também, terminado em mente. Aqui você vai ter que olhar pelo contexto. Então, o ideal é que você tenha um contato com essa matéria aqui todos os dias para você ir se acostumando. As conjunções, para você estudar conjunções, o sentido das conjunções e o ideal é você substituir por outras. Então, por exemplo, vamos supor que você pegue lá uma conjunção que seja causal, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, causal ou de causa. Você vai substituindo por outras de igual valor e assim por diante, isso sempre levando em consideração um contexto, né? Tem que ter um contexto. Dependendo do contexto, ela muda de sentido a mesma conjunção. Então, atenção aqui. Os pronomes demonstrativos, o uso do este, o esse, o aquele, seus variantes, tem uma forma adequada de usar dentro do texto, isso tem a ver muito com a parte interpretativa. Depois, os outros pronomes, o relativo e os pronomes pessoais oblíquos átonos. Também muito questionado, principalmente na parte de regência, tá? Então, aqui também tem que ter bastante atenção. No caso de concordância, a gente tem duas, a verbal e a nominal. Tomem cuidado aí, ou tenham uma atenção com os verbos impessoais. O verbo fazer e haver no sentido de tempo, o haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer. Esses verbos não possuem plural, sempre na terceira pessoa do singular. Vocês estão vendo os exemplos aqui do lado, né? Principalmente aqui, ó, né? Esse aqui, esse exemplo aqui. Depois, a concordância nominal tem a ver com o substantivo, né? O substantivo é a principal palavra da concordância nominal, porque é com ele que as palavras a que se referem como os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais devem concordar. E aqui tem os exemplos, o livro encontrado, os livros encontrados e assim sucessivamente. A parte de regência tem a ver com complemento, eu trouxe a crase junto, porque uma é complemento da outra. Para você estudar crase, tem que estudar regência verbal e nominal. Peguem primeiro aí os verbos que têm a ver com a preposição a, agradar, por exemplo, assistir, aspirar, visar. E a mesma coisa acontece com os bitransitivos, verbos que têm dois complementos. Dar, por exemplo, dar algo a alguém, informar algo a alguém, entregar algo a alguém. E também na regência nominal, os substantivos, adjetivos e advérbios, principalmente os iniciados pela preposição a, para você poder entender como é que funciona uma questão de crase, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa primeira frase, o verbo agradar aqui ele foi utilizado no sentido de satisfazer, portanto, ele tem preposição a, que vai somar aqui o artigo a da palavra filha, a crase vai ser obrigatória. Então, a crase obrigatória ela depende muito do termo regente, que são verbos, né? Por isso aqui a regência verbal, né? E os nomes também da regência nominal. Tá? Então, bastante atenção aí. Na parte de pontuação, a gente tem algumas regrinhas, né? A utilização de vírgulas, parênteses e travessões nas chamadas orações intercaladas. Temos aí a chamada regra de número zero, que é essa daqui, ó, da
proibição do uso da vírgula, né? Na ordem direta, você não separa o sujeito do verbo, o verbo do seu complemento. Isso também cai bastante nas provas. Dá para você fazer até a questão por eliminação, inclusive, né? Muitas pessoas fazem por eliminação aqui, ó. Já identifica o sujeito, identifica o verbo e o seu complemento e já sabe que aqui não pode ter vírgula, né? Depois aqui a gente tem a vírgula nos termos deslocados e intercalados, são chamados termos acessórios, o uso de vírgulas ou de vírgula, aí o uso do ponto e vírgula e 2 pontos, tá? São os principais aí. Colocação pronominal tem a ver com isso aqui, gente, ó. Posicionamento dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Então tá aqui o verbo, pronome átono depois o verbo é próclise, pronome átono depois ênclise, pronome no meio, mesóclise. Então, aqui também a gente estuda aqui principalmente as palavras atrativas aqui, tá vendo? E principalmente as proibições, né? Porque são poucas proibições, por exemplo, de próclise, de ênclise e mesóclise, você consegue resolver a questão até por eliminação aí. Fechado? Analisado aí? E aqui no nosso curso você vai ter aí as nossas aulas aqui, ó, gravadas em vídeo, completas. Você vai ter o material em PDF, essa é a parte de materiais. Depois a parte aqui, ó, de revisões, você tem os resumos, os mapas mentais que nós temos aqui, que ajudam bastante. E a partir das revisões, as questões aqui, claro, né? As resoluções das questões aí para você treinar. Fechado? Dá uma olhadinha aqui depois, ó. Nós temos aqui alguns aprovados aqui pelo Vencendo Concurso, estudaram conosco. Tem alguns aprovados aqui, ó. Aluno aqui de Bragança, por exemplo, concurso recente, né? Tem alguns depoimentos. É legal você ter acesso a esses depoimentos para você identificar o que outros candidatos, né, que também estudaram com a gente aqui tiveram, né? Passaram por aqui também, tá certo? Então é isso, gente. Você vai ter aí vantagens do curso online, né? Quais são as vantagens? Elas são muito mais vantajosos do que cursos presenciais, por exemplo, né? Claro que um curso presencial é muito legal também, mas um curso online ele te traz uma série de vantagens. Por exemplo, nós aqui temos o acesso imediato a partir do momento que você adquire o curso. Depois a gente tem aqui ilimitado, você acessa quantas vezes você quiser. Temos as teorias com questões comentadas, o material em PDF e aqui temos um bônus, ó. Olha o bônus aqui, ó. Material do simulado. Legal? Então nós tivemos aqui o lançamento desse curso, ele saía por R$ 597 e agora está por 247 ou 12 de 24,65. Realmente muito barato, né? Então faz o seguinte, gente, ó, clica aqui embaixo, ó. Clica nesse link aqui abaixo para você adquirir o curso e venha estudar conosco aqui, tudo bem? E aí você vai ter aí o contato com as nossas aulas, você vai adquirir o curso, ter um contato com as nossas aulas, você vai trazer aí depois a sua opinião a respeito aí do nosso curso. Você vai ver que é bem legal, dá para você estudar bem para isso. E é um concurso bacana, né, gente? Da Caixa de Previdência de Cubatão. É um concurso bem legal, dá para você estudar, dá tempo, dá para você se organizar, dá para fazer tudo de boa, tranquilo. Fechado, gente? Abraço para vocês, bons estudos, a gente se vê lá na nossa plataforma, né? Clica aí embaixo aí. Valeu!